Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, né? Aqui é aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Está aqui do meu lado para falar de abuso de autoridade, um dos nossos consultores no sistema jurídico, o professor Moisés. Tudo bom, professor? Tudo bem, Benito. Eu quero te cumprimentar e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar no programa, cumprimentar a Thaís também e cumprimentar o seu público que nos prestigia aí com uma audiência sempre em busca de esclarecimentos, informações e também de sanear dúvidas. E dúvidas, Benito, é o que nós vamos sanear hoje em relação à nova lei do abuso de autoridade que foi foram derrubados 18 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo Congresso Nacional, e esses vetos que foram derrubados, nós vamos discutir eles hoje aqui, mostrar para a população quando é que o agente público, agindo de forma arbitrária, de forma fora da lei, vai estar atingindo e lesionando o seu direito e o que ele deve fazer quando isso acontecer com ele. É isso. Bom, eu quero cumprimentar o Moisés, né, nosso advogado aqui, professor também da Uniron, tem feito um trabalho grande, então a gente só tem a agradecer e vocês de casa aprender um pouquinho mais com a gente também, né? No meu caso, o Benito é bacharel em Direito, então já entende um pouco mais da legislação. Eu estou sempre aprendendo. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Revejam os nossos programas. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar. Seja bem didático, hoje deu uma aula aqui para nós. Para a gente aprender. Jogo rápido, eu diz a nossa vinheta. Bom, vamos lá. Agradecer ao Ricardo Pianta, que vai me obrigar a ser advogado. Porque eu estou formado há 10, 11 anos, acho, talvez 12. Isso? Em Direito já deu isso? Eu acho que já deu isso. De 10 a 11 anos eu devo estar formado em Direito e Administração já estou formado há 14. E o Ricardo foi lá e me inscreveu no exame de ordem. Vou fazer, quem sabe, né? Vamos ver, né? Vamos ver, quem sabe eu vou... Vai dar tudo certo. A prova já não é mais como a única que eu fiz. Capacidade e conhecimento você tem. Mudou muito, né, cara? Porque hoje, antigamente você pagava um curso da LFG, você ia para a sala de aula, assistia aquela aula televisionada, né? Aquela que... Agora não, agora estou assistindo no celular e acabou. Telepresencial. Agora é só no celular. Verdade. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Aí no celular pode ser LFG como pode ser qualquer outra. Qualquer aula que tiver. Você vai assistir em casa na TV? Facilitou. Facilitou hoje. Você fica lá assistindo. O estudo, né? A preparação, a revisão do conteúdo. Pega um feriadão aí, meu amigo, você tá frente da televisão e fica deitado o dia todo só assistindo a aula. Dá uma cochilada, volta para aula, volta para o lugar que estava, retorna. A comodidade e o conforto, né? Melhorou bastante. Bom, vamos lá. Cara, abuso de autoridade. Tava demais, tava fora da casinha esse pessoal, cara. Tava muito, professor, tava demais. A Lava Jato, a gente ficou sabendo cada uma essa última semana. Janot querendo dar tiro no ministro lá.
a delação premiada sendo usada de qualquer jeito. Eu não sabia que a delação estava encerrando o processo, que também é uma coisa monstruosa. O cara vai lá e te acusa depois nas alegações finais e tu fica por isso mesmo. Não tem nem como te defender. Umas coisas assim que estava... um monte de gente aí com processo orientado de maneira irregular. Meu Deus, que país foi esse nesses últimos 2 anos que a gente não viu? Mas tá bom, aí é 4 anos na verdade, né? Vamos lá, professor. Com você então, traduz o que vai mudar na lei de abuso de autoridade. Benito e o seu público, nós vamos trazer um assunto que no último dia 24 sofreu alterações lá no Congresso Nacional justamente para normatizar hoje o que é o abuso de autoridade. O abuso de autoridade é sempre que um servidor público investido no cargo, seja de delegado de polícia, seja de promotor de justiça, seja de procurador de justiça, seja de juiz, seja de desembargador, seja de ministro do STJ, do STF, do TST ou qualquer uma das instâncias superiores, que cometer qualquer tipo de abuso que hoje está nessa nova lei, que é a lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Então, essa lei passa a vigorar a 120 dias da data em que for sancionada e já começa a ter a sua validade para a aplicação em direito, onde nós, operadores do direito, teremos a oportunidade. E você falou, Benito, uma coisa importantíssima. Nós vamos, inclusive marcar um outro horário, porque o horário hoje é curto, vai dar mal para a gente falar sobre a questão dessas alterações na lei do abuso de autoridade. Mas, numa outra oportunidade, eu quero falar dessa questão da delação premiada, desse novo entendimento lá do Supremo Tribunal Federal, e como vão ficar a situação desses processos que, após esse entendimento, passaram a terem prejuízos gravíssimos para a defesa dos réus. Então vamos lá, Benito. A Lei 13.869, ela traz no seu bojo 45 artigos, né? O artigo 45 diz que esta lei entra em vigor após decorrido 120 dias de sua publicação oficial. E a publicação oficial, se não me engano, foi no dia 5 de setembro de 2019. Nós vamos nos ater hoje aos pontos polêmicos da lei, onde autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público e também autoridades policiais, que são os delegados, eles ficaram um pouco insatisfeitos. Inclusive, tem associações de magistrados tentando ingressar aí com medidas de arguir inconstitucionalidade da lei. Mas o que é mais importante para nós, e principalmente nós que militamos, Benito, na advocacia criminal, e também quem é investigado e quem é acusado, sabe o sofrimento. Não vou generalizar aqui que todas as autoridades cometem abusos e fica por isso mesmo, mas uma boa parte de autoridades cometem abusos de forma escancarada, se aproveitando do cargo para poder humilhar, execrar, expor, às vezes, pessoas que, naquele momento, figuram para eles como alguém que, de repente, poderia ser um desafeto. E agora nós temos uma legislação que normatiza esses atos, independente da autoridade e também do investigado. Eles terão que agora cumprir à risca essa lei, sob pena de responder criminalmente. Nós temos aqui, eu vou citar, são 18 pontos polêmicos que vão de encontro diretamente a essas autoridades que eu estou falando: juiz, promotor, delegado de polícia e outras autoridades, como parlamentares. Essa lei ela foi criada para atender todos os setores públicos. Então, nós temos aqui quem são as autoridades que estão hoje sob a normatização dessa lei. São autoridades dos 3 poderes. Poder Judiciário. Quem é Poder Judiciário?
todos que estão envolvidos em investigação, em processamento e julgamento. Então, está envolvido também aqui, nessa lei, o poder legislativo, tanto de Câmara de Vereadores, legislativos estaduais, legislativos federais e etc. Câmara dos Deputados e Senado. Está envolvido aqui também os poderes executivos, o governador, o prefeito, o presidente da República. Essas autoridades, segundo a lei agora, estão normatizados nos seus atos, nas suas condutas. Então, qualquer exagero que estiver inserido em lei, qualquer abuso que estiver inserido em lei, eles vão responder. Só complementando, também integrantes de tribunais e conselhos de contas estão abarcados pela lei. Procuradores, promotores, como eu falei, juízes de primeira instância, desembargadores de tribunais, ministros de tribunais superiores, presidente da República, governadores, prefeitos, deputados e senadores, por exemplo, de nível estadual, federal, todos esses. E aí, Benito, quais são as principais alterações que vão de encontro justamente com muita situação que estava acontecendo no nosso país do pirotecnismo policial? Então, você faz uma operação policial, prende pessoas investigadas que estão sendo investigadas e já chama a imprensa. E já mostra o cidadão e já diz que ele está sendo investigado e vai ser denunciado por ter cometido crime tal e crime tal. E aí, Benito, em muitos casos desses, no desenrolar do processo, descobria-se que aquela pessoa que foi humilhada, execrada, exposta, não tinha culpa no cartório. Escola padrão. Ou se tinha culpa no cartório, era muito menor do que aquela apresentada. Quem agora vai reparar isso? Não tinha. Nós não tínhamos uma legislação que regulasse, que colocasse um freio, colocasse um limite em algumas atuações, em algumas ações de autoridades. E agora nós temos a partir dessa lei. Por exemplo, Benito, decretar medida de privação da liberdade. Nós temos no Código de Processo Penal, no artigo 319, situações diversas da prisão para você aplicar para alguém que está sendo investigado, denunciado e acusado, para responder esse processo em liberdade. Ocorre que no nosso país virou uma moda. Primeiro prender, humilhar, para obrigar o cara a delatar, para depois verificar se ele tem algum direito de responder esse processo em liberdade. E isso, a partir dessa lei, o juiz vai ter que ter o maior cuidado ao analisar fato a fato, ponto a ponto, a necessidade ou não da privação dessa liberdade, atendendo os preceitos que estão inseridos na lei. No Código de Processo Penal, no artigo 312, diz em quais situações que você pode segregar a liberdade de alguém. Se não tiver inserido naqueles requisitos, o juiz vai responder e a pena é de 1 a 4 anos de detenção, sem prejuízo de uma indenização civil, que o próprio advogado, defensor do acusado, pode impetrar contra o judiciário e indiretamente contra o juiz, e também situações administrativas, porque são 3 esferas de processo que essa autoridade pode responder, por exemplo, o juiz. Decretar a condução coercitiva de testemunha investigado. Então, nós acostumamos ver aí situações em que a pessoa não foi nem convidada, aí a delegacia já aparecia lá um comboio de policiais levando ele à força, e a imprensa mostrando. Aqui no estado, o governador, o ex-governador Confúcio e o presidente Lula. Justamente, então, agora, decretar a condução coercitiva de testemunha investigado é crime, e a pena é de 1 a 4 anos de detenção, sem prejuízo, como eu falei, administrativo e civilmente. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante. Prender o cidadão agora, imediatamente, dentro do prazo legal, 24 horas, tem que comunicar a Defensoria Pública, Ministério Público e a família, sob pena de 6 meses a 2 anos de detenção. É crime. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, ou submeter a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, pena de 1 a 4 anos de detenção.
Então, esse pirotecnismo que eu falei no início do programa, Benito e Thaís, vai acabar. O cara anunciava para a mídia, vai ter uma operação e vamos prender fulano e ciclano. De repente era uma autoridade lá, um parlamentar, um empresário. Aí fazia o execramento público daquela pessoa. Algema. Jogava na mídia, já inclusive imputava situações de crime que, ao processar, ao ir para o judiciário, muitas daquelas coisas não eram verdades, eram somente indícios de que poderia haver um crime. E isso deve se proteger. A imagem e a honra das pessoas, investigadas ou não, devem ser preservadas. E principalmente as investigadas. É por isso que há o sigilo da investigação. O sigilo da investigação no inquérito não é para esconder o que está fazendo em relação a uma determinada pessoa, não. Eu estou investigando ele, eu vou manter escondido para ele não descobrir, não tocar as provas. Não. É justamente para manter sob sigilo a identidade daquele que as instituições públicas suspeitam que ele cometeu crime. E estava ao contrário, o negócio estava banalizado. Operação policial e mídia, operação policial e mídia. Então isso agora vai acabar. Não pode. Então o cara foi preso, e se tiver com o seu defensor, já exige que seu defensor faça isso por ele. Porque se vier a acontecer, vai ser processada a autoridade que permitiu, vai ser processado os meios de comunicação que ousarem, ainda assim, apresentar, mostrar essas imagens. Constranger a depor. Isso já existia, inclusive existe o crime de tortura para quem faz isso. Mas agora nós temos uma especificidade. Está mostrando o seguinte: sob ameaça de prisão, constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deve guardar segredo ou resguardar o sigilo, pena de 1 a 4 anos. Me lembra uma situação, Benito e Thaís, do advogado do Adélio Bispo, aquele que deu a facada no Bolsonaro, querendo saber as tratativas do réu com o seu defensor. Se alguma autoridade ousar fazer isso, aqui segundo a lei, vai ganhar uma pena de 1 a 4 anos de detenção, sem prejuízo de um processo civil e também administrativo. Deixar de identificar ou identificar-se falsamente o preso. Então, o policial que prendeu alguém tem que identificar: eu sou o policial fulano de tal e estou te prendendo. Por isso, com mandado judicial e etc. Se eles... É bom que acaba com a carteirinha falsa. Justamente. Se ele se identificar falsamente para o agente que está sendo conduzido e está sendo preso, ele vai ter uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Submeter preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Pena de 6 meses a 2 anos. Salvo se for a pessoa capturada em flagrante delito ou se ela se autorizar a ser ouvida naquele horário. Somente as exceções, flagrante delito e se ela autorizar. Caso contrário, se a autoridade obrigar esse preso a dar declarações e depoimentos e afirmações durante a noite, no repouso noturno, vai responder por esse crime. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária, competente para apreciação da legalidade de sua prisão, das circunstâncias de sua custódia, pena de 1 a 4 anos de detenção. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, pena de 6 meses a 2 anos. Então, aquela historinha de não permitir que o preso tenha uma conversa reservada com seu defensor, vai responder por esse crime de abuso de autoridade. Porque, segundo a nossa Constituição, o preso tem direito de se comunicar reservadamente com o seu defensor. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, colocar mulher e homem na mesma cela, como aconteceu uma vez com uma magistrada lá no Pará, e que a única sanção que ela sofreu, Benito e Thaís, pasme, aposentadoria compulsória. Enquanto uma adolescente ficou adolescente de sexo oposto numa cela com mais de 15 pessoas sendo estuprada e violentada, e o Estado, a resposta que foi dada para essa magistrada que autorizou foi simplesmente a aposentadoria compulsória. Se isso acontecer hoje, vai haver uma pena de detenção de 1 a 4 anos.
Calma, aí eu vou fazer um intervalo comercial, quando voltar para encerrar, tu vem nas principais, tá bom? Eu jogo rápido, Ok, Benito. é num lá, outro cá. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual, quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, de volta. Professor, nós temos aí 4 minutos para 5, 4 minutos, né, Eudes? Para concluir a nossa conversa sobre abuso de autoridade. Vamos para os tópicos principais. Perfeito. São muitos, sabe, Benito? E eu gostaria, tinha o maior prazer de informar para a população, de forma detalhada, o comentário técnico aqui, numa linguagem mais simplificada. Não vamos ter tempo, mas eu vou falar alguns aqui que são muito importantes. Por exemplo, negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, como inquérito policial, procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, ou impedir a obtenção de cópias, ou impedir a realização de diligências, pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Geralmente isso acontece em delegacias de polícia. Dá início a procedimento ou a persecução penal civil ou administrativa sem justa causa. Então, quer dizer, abrir procedimento investigatório ou processar alguém sem ter uma justa causa, a se configurar isso daí, pena de 1 a 4 anos.
No Estatuto da OAB foram mudados alguns dispositivos, e a norma inclui o seguinte: violar o direito ou as prerrogativas do advogado, que é a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho. Hoje é um crime. Comunicação com os clientes, a impedir isso é crime, eu falei anteriormente, dá de 1 a 4 anos. E a presença de representantes da OAB em caso de prisão de advogado, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, qualquer um desses crimes. Interceptações telefônicas, a lei determina que é crime realizar interceptações de comunicação telefônica, informática ou telemática, promover escuta ambiental, quebra de segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados por lei, pena de 2 a 4 anos de reclusão. Então, qualquer autoridade que fizer uso desse artifício ilícito, interceptar comunicações telefônicas sem a autorização judicial, pena de 2 a 4 anos de reclusão. É bom deixar claro para a população, Benito, também, que a ação do abuso de autoridade, um exemplo, um promotor de justiça abusou de autoridade. O próprio Ministério Público, ele tem a legitimidade de promover a ação. Agora, tem umas particularidades. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Isso significa que o Ministério Público ou é responsável por ingressar com a ação na Justiça sem depender de iniciativa da vítima. Se não for proposta a ação pelo Ministério Público no prazo legal, a vítima pode propor uma queixa em até 6 meses, contada da data que esgotar o prazo de oferecer a denúncia. Por isso que eu falei para você, um promotor de justiça cometeu um abuso de autoridade. O Ministério Público, onde o promotor de justiça trabalha, é o responsável de promover a ação. Caso eles se furtem a fazer isso, se omitam, a vítima tem direito, em até 6 meses, vencido o prazo de oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, da própria vítima oferecer a queixa. Então, estamos respaldados aqui. Uma vez condenado qualquer autoridade em crimes do mesmo tipo, ela pode indenizar o dano pelo crime, indenização civil, ser inabilitada para o exercício de cargo, mandato, função pública por um período de até 5 anos, perder o cargo, mandato ou função pública e vai pagar penas restritivas de direito pelos crimes de abuso de autoridade, como prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, e suspensão do exercício de cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Então, Benito, e você que está nos assistindo, isso veio em boa hora para sanear, para regular, para colocar em pé de igualdade quem quer que seja nesse país sob a égide da lei. Ninguém, nem autoridade pública, nem autoridade privada, nem representante público, ninguém está acima do bem e do mal e está acima da lei. E essa lei do abuso de autoridade, nós, principalmente nós que militamos na advocacia criminal, estamos regozijando, lisonjeados. Eu estou muito feliz, porque agora nós teremos um respaldo legal sempre que nos depararmos com uma situação de humilhação, vexatoriedade, execração pública ou abuso na ação daquele que representa o Estado e deveria estar conduzindo as coisas dentro da legalidade. Então, isso veio em boa hora, é muito importante. Esses 18 pontos aqui apresentados, que não deu para me falar tudo, vieram justamente para colocar freios em determinadas atitudes de autoridades. Não estou generalizando, tem muitas autoridades que cumprem à risca a lei, mas grande parte, por não haver um dispositivo que regulasse suas ações, estavam à vontade para cometer os abusos, os erros, e aí causando prejuízos irreparáveis à vida de muita gente aí que é investigado, que é processado e que é julgado. É isso, Benito, obrigado. Muito obrigado. Thaís, concluindo. Moisés, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, sempre muito esclarecedor, muito educativo, né, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a legislação. E a vocês de casa, até o próximo programa. Muito obrigado, tá bom, professor? Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.